Bom, dentro da demografia, um assunto também bastante explorado nos vestibulares é a análise da estrutura ativa da população, que é nada mais do que fazer uma análise sobre a ocupação, né? Ou seja, onde as pessoas trabalham. Portanto, existem alguns conceitos, né, que é a seguinte: a divisão da população pode ser feita da seguinte maneira, entre PIA e PINA. Essas duas siglas significam população em idade ativa e população em idade não ativa. A PIA divide-se em PEA e PNEA. PEA de população economicamente ativa e PNEA, população não economicamente ativa, ou também às vezes chamada de PEI, população economicamente inativa. E a PEA, por sua vez, divide-se em PPA, população propriamente ativa, e PNO, população não ocupada. Então vamos descrever aí, conceituar cada uma dessas divisões da população. Bom, primeiramente, PIA é o conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a exercer alguma atividade econômica. Bom, aí a PEA, população economicamente ativa, que compreende o potencial de mão de obra com que pode contar o setor produtivo, que divide-se em PPA e PNO. Então, PPA é de fato aquelas pessoas que estão trabalhando, estão realizando alguma atividade econômica. E a PNO são aquelas pessoas que gostariam de estar trabalhando, mas não estão. É o que o pessoal pode chamar de desempregados, população que estão procurando realizar alguma atividade econômica. Então, conceituamos até aqui. Agora, PIA e PNEA. Bom, PNEA, ou PEI também, é um conceito um pouco mais amplo, de pessoas incapacitadas para o trabalho, ou que desistiram de buscar trabalho, ou não querem mesmo trabalhar. Então, incluem os incapacitados, estudantes, pessoas que cuidam de afazeres domésticos, inclui também os desalentados, um termo muito utilizado em tempos de crise, ou pessoas que têm idade ativa, mas que já tentaram buscar trabalho, mas não obtiveram sucesso, então eles acabam desistindo. Essas pessoas são chamadas de desalentados. Eles não incluem, certo? Não vão engrossar as estatísticas de desempregados. Então, para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, considera desalentado aquela pessoa que há mais de um mês não está procurando um emprego. Então ela encontra uma outra forma de sobrevivência, alguma maneira de sobreviver sem um emprego formal. O que muita gente vai chamar de a pessoa faz um bico aqui ou acolá. Bom, e tem também o conceito de PINA. PINA vem a ser o conceito de população em idade economicamente não ativa. Então, esse conceito, no Brasil, é tomado. Qualquer pessoa com mais de 15 anos já não faz parte da PIN. Então, tem países em que esse valor é menor, alguns países que a partir dos 10 anos o trabalho já é permitido. Aqui no Brasil existe o chamado Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, que proíbe o trabalho de crianças e adolescentes. Então, quem ainda tem 13 e 14 anos não pode estar trabalhando por lei. Então isso é o que diz a lei. Isso, logicamente, na prática as coisas não funcionam exatamente dessa maneira. Bom, então vamos nos preocupar bastante com o quê? Com a PEA, que é o conceito mais explorado aí pelos vestibulares. Então é o seguinte, como é que se distribui a PEA? Ela se distribui por 3 setores da economia, que é o chamado setor primário. É aquele que envolve as atividades da agropecuária, da pessoa que trabalha cultivando a terra, plantando algum alimento ou criando algum tipo de animal. Também os extrativistas, aquelas pessoas que trabalham tirando da terra algum tipo de minério, como um garimpeiro, ou tem também o chamado extrativismo vegetal. Um exemplo clássico no Brasil são os seringueiros da Amazônia, e aquelas pessoas que trabalham extraindo animais, pescadores, ou em alguns casos até mesmo caçadores, pessoas que extraem alguma coisa da natureza. O setor secundário é aquele que envolve a indústria de transformação, que transforma matéria-prima, como o ferro extraído da natureza, em aço, como mostra essa foto, por exemplo, de 2 camaradas trabalhando numa siderurgia, transformando o ferro em aço. Ou numa indústria de montagem de peças, que finaliza um produto, no caso uma fábrica de caminhões ou automóveis. E os trabalhadores da chamada construção civil, que são
empregados por empresas para construir prédios, para construir pontes. Essas pessoas também fazem parte do chamado setor secundário. E tem o setor terciário, que é aquele que envolve atividades ligadas ao comércio, também a prestação de serviços, como por exemplo, um trabalhador que venda alguma mercadoria na praia, um picolé, sorvete, assim como alguém que vende remédio na farmácia, um açougueiro que vende carne no açougue. Também médicos que realizam cirurgias, pesquisadores que trabalham desenvolvendo novas tecnologias e entregador de mercadorias. Então ele presta um serviço, no caso, certo? Então aqui no setor terciário é que existe uma amplitude muito maior, né, da oferta de trabalho e também da questão da qualificação e remuneração. Existem trabalhadores do setor terciário que são extremamente bem remunerados e possuem uma mão de obra altamente qualificada, enquanto alguns não precisam de nada muito excepcional para trabalhar, apenas saber fazer troco de uma mercadoria, por exemplo, para ser vendida. Então isso tem uma diferença grande em termos de rendimento e de qualificação da mão de obra. Agora, uma coisa interessante também é quando você analisa os conceitos do que é emprego e desemprego. Aqui no Brasil nós temos, né, um dicionário de economia escrito por um professor da Universidade de São Paulo, Paulo Sandrone, que define simplesmente que o emprego é uma função, o cargo ou ocupação remunerada exercida por uma pessoa. Então, um conceito simples. O que seria o contrário? Desemprego. Então, o desemprego é uma situação de ociosidade, ou seja, que a pessoa não está realizando um trabalho. E é interessante o termo involuntária, ou seja, a pessoa não gostaria de estar ocioso, gostaria de estar trabalhando, mas por algum motivo ela não consegue fazer isso. Que se encontram pessoas que compõem a força de trabalho, que fazem parte da PEA, mas que não estão conseguindo trabalhar por algum momento. E aí, além disso, existem os conceitos trabalhados pelo IBGE, que é o famoso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que diz o seguinte, que empregados são pessoas que têm algum trabalho remunerado ou não, ou seja, já coloca aqui, tá certo? A possibilidade da pessoa trabalhar e não ter remuneração, trabalho voluntário, por exemplo. Inclui pessoas que possuem trabalho, mas não estavam trabalhando por algum motivo, como doença, férias e greves, também estão empregados. Agora, para um outro instituto, que é o DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, empregados são indivíduos que possuem trabalho remunerado, exercido regularmente, possuem trabalho remunerado, exercido de forma irregular. Então, tem alguns trabalhos que não têm uma regularização. É o caso, por exemplo, dos famosos aquelas pessoas que ficam nas ruas ajudando as pessoas a estacionar carro e depois cobram para olhar o automóvel, o pessoal chama de flanelinha. É um trabalho que em muitas cidades é irregular, que não poderia estar sendo realizado, mas as pessoas fazem como maneira de sobrevivência. E um detalhe, desde que não estejam procurando um trabalho diferente do atual. Então, se o sujeito que se diz flanelinha, tá certo? Ele é empregado. A pessoa que está apenas fazendo aquilo para ganhar a vida, tá certo? Tentar sobreviver, mas está atrás de outro emprego, então não se inclui nessa categoria. Bom, continuando, possui um trabalho não remunerado, ou seja, inclui também aqui a possibilidade de não remuneração, de ajuda em negócios de parentes ou remunerado em espécie ou benefício, sem procura de trabalho. Não se incluem as pessoas que de forma bastante excepcional fizeram algum tipo de trabalho. Bom, seguinte, logicamente que você não tem que memorizar o conceito do IBGE, o conceito do DIEESE. Por que eu coloquei esses dois conceitos? Porque eles têm diferenças de interpretação. Isso significa o seguinte, às vezes você pode ler uma notícia divulgada no jornal que o desemprego em determinado mês é de tantos por cento da força de trabalho. Aí você pega um outro jornal, um outro veículo de comunicação que trabalha com um valor diferente, ou seja, o percentual de desempregado é maior ou menor do que você tinha visto. Então, alguém errou? Não, não é que errou. A questão é qual é o critério, qual foi o instituto, tá certo, que foi utilizado para trabalhar essa estatística, trabalhar essa pesquisa. Então, muitas vezes, não é que é má fé do jornal ou do veículo de comunicação, é apenas um critério diferente utilizado por um instituto ou outro.
Esses são apenas dois, existem outros também. Agora, existe uma ótica do emprego que é o seguinte: quando você divide a sociedade, né, setor terciário, secundário e terciário, é a ótica do trabalhador. E existe uma ótica de quem gera emprego. Então aí também tem uma divisão em três. Só que você não vai chamar setor primário, setor secundário ou terciário, e sim primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Pois bem, o que vem a ser o primeiro setor? Ou seja, é um ente que gera emprego. É o caso, por exemplo, do governo. O governo ele gera emprego? Sim, logicamente. Quando ele abre um hospital e contrata médicos, enfermeiros, ou quando ele abre uma universidade e contrata professores e demais funcionários, está gerando emprego também. Tem uma iniciativa de um governo utilizando o capital estatal para isso. E nesse caso, o objetivo não é a obtenção de lucro com essa atividade econômica, e sim promover o bem-estar da sociedade, ou seja, ofertar às pessoas atendimento médico hospitalar, por exemplo, ou oferecer um curso de graduação numa determinada universidade, é um objetivo que não tem lucros, sem cobrar nenhum tipo de mensalidade por isso. Exemplos clássicos, né? Os hospitais públicos, as escolas públicas, como por exemplo todo o sistema SUS do Brasil, a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, uma famosa Universidade Federal no interior de São Paulo, bem como empresas estatais como a Petrobras, que quando foi criada lá na década de 50, o objetivo era atender a demanda de petróleo, buscar a autossuficiência. Aí depois teve um processo aí de perda de monopólio, que a gente vai discutir futuramente. Mas a Petrobras, num dado momento, era uma empresa estatal, né, que hoje em dia muita gente defende a sua privatização, mas ela ainda tem um controle estatal. O Estado não tem por objetivo lucro, sim o bem-estar da sociedade. O segundo setor é justamente a iniciativa privada, que usa o capital particular de alguém ou de algumas pessoas. E aí sim, qual o objetivo de quem investe dinheiro e acaba gerando emprego? É obtenção de lucro e retorno dos investimentos realizados. Um exemplo, bom, aí você pega qualquer hospital particular, convênio, por exemplo, convênio famoso da Unimed ou uma universidade como a UNIP, que tem uma grande quantidade de unidades espalhadas pelo Brasil, ou uma empresa que fabrica um refrigerante, como por exemplo a Coca-Cola. Então, escolas particulares, hospitais particulares, empresas privadas são exemplos clássicos do segundo setor. E existe um terceiro setor. O terceiro setor é uma espécie de misto dos dois, ou seja, é uma iniciativa privada, não governamental, utilizando aí capital particular, mas com qual objetivo? Não é o objetivo de obtenção de lucro, senão seria o próprio segundo setor. Nesse caso, o objetivo é o bem-estar da sociedade. Quando se fala em sociedade, não é preciso envolver toda a população de um país ou de uma cidade, pode ser um grupo específico. Então, exemplos clássicos, né? As chamadas ONGs, organizações não governamentais, como a Greenpeace, no caso clássico do terceiro setor. Algumas fundações e instituições filantrópicas, é o caso, por exemplo, do chamado Sistema S. O SES e o SESC, eles ofertam a todos os trabalhadores da indústria e do comércio algumas atividades, funcionam como uma espécie de um clube. Então, os clubes, formados por um grupo de pessoas, essas pessoas acabam tendo o direito de frequentar todas as dependências do clube mediante pagamento de mensalidade, ou seja, existe um dinheiro investido por parte das pessoas. Esse volume total de dinheiro é investido no bem-estar dessa sociedade. Okay? Bom, além disso, tem a famosa distribuição da PEA, do emprego, em países com diferentes graus de desenvolvimento. Então, hoje, dentro da chamada Divisão Internacional do Trabalho, você tem três categorias de países, os chamados países periféricos. Como o próprio nome fala, estão na periferia da economia. Aqueles centrais, que ficam na região do centro, não é uma questão geográfica, é uma questão de posicionamento econômico, e os intermediários, que ficam entre o centro e a periferia, obviamente. Então, exemplos clássicos de países periféricos, todos aqueles países que dependem muito e quase exclusivamente da exportação de produtos primários. Um exemplo clássico é os países do Oriente Médio, como o Iraque, que vende petróleo, basicamente. Os centrais são aqueles que detêm o desenvolvimento das novas tecnologias,
Um exemplo clássico, os Estados Unidos, o Japão, alguns países europeus. Intermediários, aqueles que hoje já têm na sua pauta de exportação produtos manufaturados, industrializados, mas que dependem muito da tecnologia do capital proveniente dos países centrais. Então, vamos ver como é que se comportou ao longo do século XX, então colocando aqui na linha do tempo, o século XX, no meio do século 1950. Então, por volta de 1900, os países periféricos, aqueles que ainda hoje, né, começo do século XXI, possuem uma grande quantidade de trabalhadores no setor primário, obviamente que no começo do século também tinha. No começo do século XX, ou seja, mais de 100 anos, a grande maioria, cerca de 70% da população, vivia trabalhando numa atividade ligada ao setor primário. E atualmente não mudou muita coisa. Então teve uma queda, mas uma queda muito pequena, pouco perceptível. Já nos países intermediários, a situação era praticamente a mesma, até por volta de 1950, de um modo geral. E aí começou a ter o quê? Uma queda desse percentual de pessoas trabalhando no setor primário da economia. Por quê? Porque outros setores passaram a ofertar trabalho, no caso o secundário. Os países centrais, eles já não tinham, desde o começo do século XX, uma grande parcela da população. Hoje, quase ninguém no país central trabalha no setor primário, mas no passado havia um pouquinho mais. Então houve uma queda. Então, nos três gráficos, o único que apresenta uma queda acentuada, que merece uma atenção, é justamente dos países intermediários, um fenômeno que vamos colocar como um fenômeno número 1, que é um processo de mecanização rural. Ou seja, a atividade agrícola passa a ser feita com máquinas e, portanto, dispensando uma grande quantidade de trabalhadores. Analisando o setor secundário, nós temos o seguinte. Os países como, por exemplo, os países do Oriente Médio, ainda hoje não possuem grandes efetivos de pessoas trabalhando no setor da indústria. Tem uma parcela pequena. Teve um crescimento? Teve, mas um crescimento muito pequeno, sem chamar a atenção. Já nos países intermediários, havia, no começo do século XX, uma parcela muito pequena de pessoas no secundário. Mas, a partir da segunda metade do século XX, com o processo em que ocorre a transferência de indústrias dos países centrais para os intermediários, aumenta o percentual de população que trabalha no secundário. E nos centrais, era muita gente. Se você fosse para a Inglaterra, no começo do século XX, por exemplo, a grande maioria das pessoas trabalhavam na indústria. Então, teve um aumento nos países intermediários e uma diminuição nos centrais. Ou seja, uma coisa compensou a outra, porque muitas indústrias que ficavam nos países mais ricos foram transferidas, a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, para os países como o Brasil, como o México, como alguns países lá do Sudeste Asiático, chamados de tigres asiáticos. Então houve aí uma mudança perceptível. Isso também é um fenômeno que chamamos de fenômeno 2, que é um processo de transnacionalização industrial. Vem do verbo transferir, transportar, nacionalização, ou seja, era uma coisa fixa num grupo de países que acabou se transferindo para outros. A atividade industrial viveu esse processo na segunda metade do século XX e ainda hoje continua acontecendo. Pois bem, observe que não chegou até o fim do século XX, por volta de 1980, quando, alguns vão dizer assim, teve início uma nova revolução industrial. A revolução que passa a contar com a atividade, com o trabalho de robôs. Portanto, tanto nos países intermediários quanto nos centrais, esse gráfico aqui, que havia nos intermediários, estava crescendo, vai começar a reduzir. E aqui, que já estava caindo, passa a cair de forma mais acentuada. Então aqui também temos um novo fenômeno, fenômeno 3, chamado de automação industrial. Ou seja, a indústria passa cada vez mais automatizada, ou seja, cada vez menos trabalhadores na indústria. E o setor terciário teve mudanças? Sim. Nos países periféricos não, porque como não houve mudança nem no primário, nem no secundário, obviamente o terciário não teve mudança acentuada. Teve um crescimento pequeno, mas nada muito destacado.
Já nos intermediários, esse percentual era pequeno, até por volta da metade do século XX, e a partir de então começa a crescer. Nos países centrais era baixo, mas cresceu, e quando começa a diminuir a quantidade de pessoas no secundário, você tem um crescimento, logicamente, porque tem que completar 100%, então aqui vai crescer. E a partir daqui, tanto nos intermediários quanto nos centrais, vai ser o único setor que vai apresentar um crescimento, porque os demais estão caindo. Ou seja, a linha verde e a linha azul estão em queda. Com isso, a linha cor-de-rosa só pode crescer, obviamente. Então, esse crescimento exagerado que aconteceu no setor terciário a partir do final do século XX, por volta de 1980 90, é chamado de terciarização. E tomar cuidado com essa palavra, que muita gente pode confundi-la com terceirização, mas é diferente. Terceirização é uma relação existente entre empresas, ou entre uma empresa e um profissional, quando ocorre um processo de transferência de responsabilidade de parte do processo produtivo para uma outra empresa ou para um profissional. Então vamos citar um exemplo clássico. Uma escola que tem uma cantina na qual quem toma conta da cantina não é, por exemplo, o proprietário da escola ou o diretor da escola, é uma pessoa que se responsabilizou por fornecer alimento para os alunos de uma escola. Então, isso é um processo de terceirização. A palavra terciarização é parecida, mas tem um significado diferente, que é o que? O crescimento exagerado que aconteceu do setor terciário nos últimos anos do século XX e agora no começo do século XXI também. Com isso, vamos colocar uma observação, que apesar do crescimento acontecer tanto nos países intermediários quanto nos países centrais, esse fato não é tão crítico assim, enquanto que nos países intermediários ele é bem mais crítico. Por quê? Vamos fazer uma análise. Se uma pessoa, lá por volta de 1960, né, mais ou menos por aqui, precisasse ingressar no mercado de trabalho, essa pessoa, o que ela faria? Ela faria uma pesquisa de qual é o ramo mais promissor. Então, num país intermediário, como no Brasil, havia muita oferta, uma oferta crescente. Você ouviu falar que tal pessoa arrumou um emprego facilmente numa fábrica. Então, essa pessoa também iria atrás desse tipo de emprego, faria um curso técnico de 6 meses, um ano para trabalhar numa indústria e conseguiria emprego facilmente. Enquanto que no país central, isso já não era mais uma realidade. O trabalho na indústria estava diminuindo parte dos anos 50 e 60. Então, muitos jovens que tinham, naquela época, lá, 15, 20 anos, pensavam que seria interessante qualificar-se para o setor terciário. Enquanto que nos países intermediários, isso não era uma preocupação de muitos jovens. Portanto, criou-se uma oferta muito grande de trabalhadores no setor terciário sem qualificação, a partir do momento que o secundário começa a demitir, começa a não absorver mais tanta mão de obra. Portanto, uma pessoa que trabalhou durante 10, 15 ou 20 anos numa indústria que foi substituído por um robô. Essa pessoa tem que encontrar um trabalho no setor terciário, mas ele não tem qualificação para exercer um trabalho como ser um advogado, um médico, um engenheiro. Então ele tenta a sobrevivência ofertando um trabalho sem qualificação. Então isso gera um crescimento não saudável no setor terciário, que é chamado pelos estudiosos de hipertrofia. Hiper quer dizer superalimentação, né? Ou seja, trofos quer dizer alimento, hiper é uma coisa muito grande. Então, um setor que é superalimentado por trabalhadores sem qualificação. Isso é um fenômeno muito mais percebido nos países intermediários do que nos países centrais, porque a juventude dos países centrais já tinha essa preocupação de ir atrás de uma outra forma de trabalho, qualificando-se para o terciário. Vamos só ver os dados, tá certo? Que é o seguinte, a terceirização, ela contribui bastante para aquilo que é chamado de emprego informal, pessoas que não conseguem um trabalho com carteira assinada, enquanto de uma forma de sobrevivência, ou alguns também chamam de subemprego, que é quando o sujeito acaba aceitando condições muito ruins de trabalho, em condições de trabalho quase que degradante. Então isso também é chamado de subemprego.
E como nós estamos falando do Brasil, que é o nosso país, o Brasil se enquadra nessa categoria. Então vamos ver os dados da distribuição da PEA no Brasil, aí a partir da década de 1950. Como é que aconteceu? A partir de então, o Brasil, que tinha quase 60% da população trabalhando no setor primário, começa a apresentar uma queda década após década. Então, de 59 para 54, para 44, para 29, para 25. Em 2000 chegou a apenas 20, em 2010 a 14. O secundário, ele oscila, ele era 14, chegou a 25. Aí ele sofreu uma queda para 23, para 20, depois uma pequena recuperação aqui, mas não chegou a ser mais 25. O terciário, que tinha apenas 25,9, tem em 2010 um percentual acima de 60%. Ou seja, o Brasil é um país intermediário que se enquadra nesse gráfico aqui, tá certo? Bom, agora trabalhando um outro assunto, que é a seguinte. A participação feminina no mercado de trabalho é um processo que já vem de longa data e é percebido em muitos países, inclusive no Brasil. Quando que começa esse processo? Quando as guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra que contava com armamentos fabricados em indústrias, precisava que as mulheres trabalhassem, porque afinal de contas muitos homens estavam lutando no fronte, estavam nos exércitos. Então as mulheres acabaram assumindo postos de trabalho na indústria. Então elas mostraram que elas tinham a capacidade. Então o movimento feminista vem nesse contexto, dizendo que nós somos capazes de fazer o que vocês fazem. E o interesse do sistema capitalista acabou incentivando muito as mulheres a se ingressar no mercado de trabalho por uma razão muito simples. Quanto maior a oferta de mão de obra, menor será o nível salarial. Portanto, logicamente, o sistema capitalista achou muito bom que as mulheres fossem para o mercado de trabalho, porque quase dobraria o número de pessoas procurando emprego. Então, se você tem duas pessoas disputando uma vaga de trabalho, você vai contratar aquela que aceita menores rendimentos. Então, infelizmente, houve uma espécie de uma manobra do sistema capitalista que as mulheres acabaram sendo envolvidas nisso. Não que eu seja contra a mulher trabalhar, não. Estou dizendo que o sistema capitalista se aproveitou disso. Pois bem, dentre as consequências negativas que isso acarretou, vamos lá. Hoje em dia, em grande parte da sociedade, deixou de ser uma opção para ser uma necessidade o trabalho feminino na composição da renda. Porque antes, o trabalho de uma pessoa, de um chefe de família, no caso um pai, que tinha uma família com 2, 3 filhos, teria que ganhar o suficiente para sustentar uma família de pelo menos 3 pessoas ou 4. Atualmente, uma família com 3 ou 4 pessoas, 2 salários para que seja, digamos assim, suficiente. Então, você divide esse valor por 2. Portanto, hoje em dia é uma necessidade. Casais na qual a mulher não trabalha, muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras. Portanto, passou a ser uma necessidade de muitas mulheres. E as mulheres não conseguiram ainda, plenamente, na maioria dos casos, uma revolução dentro do seu próprio lar. Ou seja, as mulheres ainda reclamam muito da chamada dupla jornada de trabalho. As mulheres têm os seus compromissos com os seus empregos, mas ainda as obrigações do lar, coloquei até entre aspas, recaem geralmente sobre as mulheres. As mulheres é uma questão cultural que vai demorar um certo tempo para isso ser resolvido. Outro fato é o seguinte: as mulheres, por mais que elas consigam provar a sua capacidade, elas sofrem uma discriminação no mercado de trabalho, não em todos, mas na grande maioria dos países, inclusive no Brasil. Sendo que é estatístico que a remuneração das mulheres ela é menor que a dos homens, mesmo elas exercendo os mesmos cargos nas empresas. Então, isso é uma triste realidade.
Muita gente luta contra isso, mas ainda é uma realidade que empresas pagam mais aos homens do que às mulheres para fazer o mesmo tipo de trabalho. Outra questão é o seguinte, outra questão que você se baseia na estatística, a participação das mulheres nos cargos de chefia é menor do que os homens, principalmente nas grandes empresas, aquelas que envolvem investimentos maiores, como se não confiassem no trabalho das mulheres. Outra questão é o seguinte, a maior taxa de desemprego e a maior quantidade de trabalho informal, as mulheres elas enfrentam um desemprego maior que os homens, na grande maioria dos países, e também elas estão muito mais envolvidas com o chamado trabalho informal. Bom, agora, falando sobre essa participação da mulher no mercado de trabalho, o setor terciário foi um setor que, quando cresceu, ele acabou contribuindo bastante para o ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então, pegando dados do Brasil de 1950 e dados do Brasil de 2010. Lá em 1950, a quantidade de mulheres, o percentual de mulheres no mercado de trabalho era de 13,6%, dos homens 80%. E aí, o percentual feminino foi crescendo, o percentual masculino foi decrescendo. Ou seja, 80% dos homens trabalhavam e apenas 13% das mulheres trabalhavam. Chegando no século XXI, entre 2000 e 2010, as mulheres ainda não alcançaram o mesmo percentual que os homens. Ou seja, hoje em dia, no último censo, metade, praticamente 49,9%, metade das mulheres trabalham, contra um percentual de 67,1% dos homens. A diferença diminuiu bastante. É uma diferença grande na metade do século XX e bem menor agora, mas ainda existe uma diferença entre os dois gêneros. E isso coincide com o aumento, inclusive, do trabalho no setor terciário. Muitos trabalhos de prestação de serviço são realizados por mulheres. E a crise econômica no Brasil nos anos 80, que afetou grande parte do mundo, mas o Brasil enfrenta uma crise gravíssima nesse momento, também contribuiu para esse aumento. Ou seja, as mulheres agora passam a ter a necessidade de contribuir na renda familiar. Outro ponto importante da questão do trabalho é que, infelizmente, trabalho escravo, ou não necessariamente aquela escravidão que é tratada nos livros de história, mas um trabalho análogo à escravidão, ainda existe no Brasil contemporâneo. É uma triste realidade. Então, o Código Penal considera como trabalho análogo à escravidão o seguinte: tudo aquilo que coloca a pessoa numa condição degradante de trabalho, ou seja, um trabalho que denigre a honra da pessoa. Então, aqui algumas chargezinhas, onde tem aqui um fiscal, mostrando que uma pessoa carregando uma quantidade absurda de cana-de-açúcar nas costas, muito além do que ele pode suportar, o fiscal não considera, não configura o trabalho de escravo. Agora, na charge, mostra que um simples espantalho numa produção, numa plantação, porque ele não pode se deslocar, não pode ir e vir, portanto, considera trabalho de escravo. Estão mostrando alguma falha, uma hipocrisia, muitas vezes, dos chamados órgãos de fiscalização. Também é considerado trabalho escravo, ou análogo à escravidão, quando o trabalho coloca em risco a saúde e a vida do trabalhador. Jornadas exaustivas, ou seja, muito tempo trabalhando, sem descanso, sem momento para fazer uma refeição, é considerado também trabalho análogo à escravidão. Esforço excessivo ou sobrecarga, como mostra, por exemplo, aqui, nesse caso, a chargezinha. Também submissão ao trabalho forçado, quando a pessoa não quer fazer aquilo, mas ela é obrigada a fazer isso. Portanto, também é considerado trabalho escravo. Ameaças físicas ou psicológicas aos trabalhadores e servidão por dívida, como acontece em muitas regiões, onde as pessoas são levadas, são enganadas por alguns agentes, aliciadores, chegando lá, você está muito distante da sua moradia, às vezes milhares de quilômetros, você adquiriu uma dívida para chegar até lá, translado de hospedagem por alguns dias. Sendo assim, isso também é considerado uma forma de escravidão. E os setores do Brasil que mais
são acusados de ter, né, trabalho escravo são a agricultura, em primeiro lugar, com 31,3%. A pecuária. Então, a agropecuária, se somar os dois percentuais, vai dar acima de 50%, mais da metade. Depois, o setor de construção, o madeireiro, extração de madeira nas florestas, o setor de carvão, o de mineração, 4,6%, e outros. Dentre esses outros, destaca-se aqui a indústria de confecção. Muitas fábricas, principalmente em grandes cidades como São Paulo, acabam sendo autuadas por órgãos governamentais por contratar trabalhadores e ficam lá trabalhando em condições muito degradantes. Vou colocar aqui uma observação que é o seguinte: no século XXI, o Ministério do Trabalho registrou mais de 50 mil casos, então aí em 20 anos, 50 mil casos de trabalhadores em condições análogas à escravidão. E desde 2014 está tramitando a proposta de emenda constitucional do trabalho escravo, que determina a perda da propriedade dos empregadores, ou seja, se um dono de uma propriedade rural for autuado e condenado por trabalho escravo, ele perde a sua propriedade, ou dono de uma fábrica. E essa proposta, ela infelizmente no Congresso Nacional enfrenta uma forte resistência, principalmente daqueles membros do Congresso que representam os interesses dos ruralistas, ou seja, a chamada bancada ruralista. E também vamos só comentar um pouquinho sobre as mudanças acontecidas aí nos últimos anos, que em 2017 foi aprovada uma reforma trabalhista. Essa reforma retirou muitos direitos dos trabalhadores. Então aqui nessa charge, né, a famosa consolidação das leis trabalhistas, onde agora o grande T de trabalhistas vira um aglomerado de pequenos T's. Ou seja, porque uma das mudanças é a aprovação da terceirização para as chamadas atividades fins. Antigamente, antes dessa reforma, as atividades que podiam ser terceirizadas eram aquelas que não eram fins. Vamos dar um exemplo clássico, numa escola. A escola poderia terceirizar a limpeza, poderia terceirizar a alimentação, mas não poderia terceirizar aulas. E agora, com essa nova legislação, é possível. Então aqui tem outra charge mostrando formiguinhas, tá certo? E aqui um forte predador, um tamanduá. E vamos ler. Aprovamos a reforma. A partir de agora, vocês trabalharão no inverno e em dias de chuva. E em caso de risco, poderão negociar diretamente com o tamanduá. Então, se você, trabalhador, está se sentindo muito lesado pela lei, você poderá negociar com o seu patrão uma melhoria. Ou seja, é alguma coisa quase que impossível. Ou seja, colocaram a classe trabalhadora muito à mercê dos empresários. Então foi uma reforma que beneficiou bastante o empregador e muito pouco o empregado. Em 2019, está, digamos assim, tramitando até hoje, né, a chamada MP da Liberdade Econômica, que busca flexibilizar relações de trabalho. Bom, essa é uma medida provisória, certo? Em que torna mais flexível as relações trabalhistas, prometendo tornar menos burocrático os empreendimentos do Brasil e, portanto, atrair investimentos. Para a oposição, no entanto, foi embutida no texto uma mini-reforma trabalhista que deverá ser analisada. Uma MP ela tem um período de validade. E se o Congresso não aprovar essas mudanças, tudo volta como era antes, diferentemente da reforma que foi uma mudança constitucional, certo? Então, sobre esses temas, é bom sempre estar antenado aí nos veículos de comunicação, nos diversos veículos de comunicação, não apenas os clássicos, mas também nos considerados alternativos, para você obter sempre informações sobre esse tema. Espero ter contribuído para elucidar algumas questões desse tema, que é um tema bem importante, certo? Bom, agora, vamos depois também trabalhar essa questão, quando falarmos de globalização, que o desemprego ele tem duas naturezas. O desemprego chamado de
estrutural ou tecnológico é aquele desemprego que não é fruto de uma crise econômica momentânea. Ele é fruto de uma mudança na estrutura trabalhista. Ou seja, um exemplo clássico. Se você tiver aqui uma foto em que tem uma máquina cortando cana e colocando a cana já cortada sobre um caminho. Como que era há 30, 40 anos atrás? Era uma quantidade enorme de pessoas. O pessoal chama de cortadores de cana, boia fria. Então, hoje, para cortar cana, você emprega quantas pessoas? Bem menos que empregava no passado. Sendo assim, esse trabalho, cortar cana em muitos lugares, ele simplesmente desapareceu e dificilmente voltará a acontecer. Então, uma mudança na estrutura produtiva. Isso acontece também na indústria, sim, a automação industrial. Aqui nessa foto nós temos um automóvel sendo produzido por diversos robôs soldando a carroceria. No passado você tinha uma grande quantidade de pessoas fazendo isso. Eram trabalhos extenuantes, perigosos, sim, que hoje são feitos por máquinas. Então, a automação industrial, fruto do teratismo, do just-in-time, reduziu também bastante a quantidade de trabalhadores. Isso acontece também no setor terciário, sim. Um exemplo clássico é o chamado comércio online, ou seja, serviços de autoatendimento, que você, quando tem algum problema com algum fornecedor de um serviço para você, como o seu telefone celular, você liga, muitas vezes conversa com um robô, não necessariamente com uma pessoa. Então, muitas vezes você consegue ter esse autoatendimento em bancos também. No passado você ia pagar uma conta, tinha que ir até a boca do caixa. Hoje em dia você faz isso no caixa eletrônico ou até mesmo pela sua própria casa, através da internet. Então, um exemplo, vou colocar uma observação, que o desemprego estrutural ou tecnológico é provocado pelas inovações tecnológicas que eliminam um grande número de postos de trabalho. Alguns vão dizer assim, mas a tecnologia gera novos postos. Isso é verdade. Alguns empregos que não existiam no passado não existem hoje. Todo mundo que trabalha com internet, por exemplo, que trabalha com manutenção de sites, ou seja, tipo de emprego que surgiu, mas é na mesma quantidade? Provavelmente não. E outro detalhe, esses empregos exigem uma maior qualificação e mais criatividade dessa mão de obra. E o desemprego conjuntural, que é aquele desemprego comum, vamos dizer assim, é causado pelas crises econômicas ou financeiras. Quando essa crise passa, esse emprego tende a voltar. Então é bom deixar bem claro esses dois tipos de desemprego, o estrutural e o conjuntural. Ok? Então seria isso. Um abraço e até mais.